Boa noite, pessoal. Boa noite, colega oftalmologista. Estamos aí atrasados, né? Tivemos um probleminha técnico, mas já está resolvido. Para continuar falando sobre o ceratocone, né? Esse assunto é importantíssimo. Bom, hoje é como suspeitar do ceratocone subclínico naquele paciente jovem, adolescente, que chega para consulta com você a primeira vez, assintomático. Eu sou o Dr. Francisco Lins, sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal de Goiás, fiz residência e fellow em córnea pela Fundação Banco de Ouro de Goiás, terminei meu fellow em 2005. Então, eu tenho aí 20 anos de experiência em córnea, mais especificamente ceratocone. E tenho mais de 10 anos que eu faço laudo de Pentacam, que é a tomografia de córnea que eu mais conheço, que eu mais uso, né? Bom, gente, primeiro vamos falar o que é, relembrar, né, o que é o ceratocone. O ceratocone é a alteração degenerativa mais comum da córnea. É uma doença hereditária, genética, progressiva, vai piorando, começa ali na primeira década de vida. Olha a importância. Ela começa muito cedo, começa na primeira década de vida, aquele paciente com 10 anos de idade, 12, e vai piorando pode piorar até os 40 anos de idade. Então, a evolução dela, aí pela genética, tem evolução rápida, que é muito ruim, piora rápido, e tem aquela genética de evolução lenta. Só que a gente não sabe se o paciente vai evoluir rápido ou vai evoluir lentamente. Mas que vai evoluir, piorar, vai. Então, uma doença que provoca um afinamento da córnea, ela se torna ectásica, uma ectasia, que a gente chama de um abaulamento. Esse abaulamento em forma de cone, por isso que é ceratocone. E isso vai provocar altos graus de astigmatismo irregular, provocando sintomas como fotofobia, quer dizer, luz forte atrapalha, luz fraca, luz baixa também atrapalha, dificuldade para ler, dificuldade para dirigir à noite, visão distorcida, visão com sombra nas letras, fotofobia, como eu já falei. Então, é uma série de alterações visuais que esse paciente tem logo muito cedo. E por que ceratocone, gente? Porque todo ceratocone começa no estágio subclínico, naquele estágio assintomático, todo. Então, por isso que é importante, começa em paciente muito jovem e começa assintomático. Há muitos anos atrás, tudo bem, não tinha nem como fazer diagnóstico precoce. Por quê? Porque a gente só tinha de exame a topografia e de tratamento as lentes de contato rígidas e o transplante. Mas depois, com o advento aí da tomografia de córnea, com o advento do crosslink, do anel intraestromal, hoje em dia nós podemos e devemos fazer a prevenção, o diagnóstico precoce para controlar a doença e para prevenir que esse nosso paciente, que é tão jovem, tenha problema tão cedo. Isso vai comprometer a vida escolar dele, vai comprometer a vida profissional dele, porque pode piorar até os 40 anos, né? E é muito importante, a gente consegue fazer a prevenção, porque a gente não faz? Tem que fazer, né? Que hoje nós temos ferramentas que nos ajudam muito para fazer esse controle da doença e essa prevenção, para preservar a visão do nosso paciente. Então, hoje nós vamos falar sobre como detectar o ceratocone precocemente naquele paciente que vai consultar com você a primeira vez, jovem, primeira década de vida, assintomático. Porque assim, gente, o ceratocone é uma doença perigosa porque ele é assimétrica. Ela comete os dois olhos de maneira diferente. Então, sempre tem um olho que está melhor. Com isso, o paciente não percebe que ele está ficando com problema grave, a família também não percebe e eles não procuram o médico. Então, nós, oftalmologistas, temos que orientar os pacientes a fazer consultas anuais, todas as pessoas, principalmente pacientes jovens, porque tem que fazer essa consulta anual, mesmo não sentindo nada. Eu nem uso óculos, mas tem que consultar para fazer essa prevenção, porque é uma doença silenciosa, perigosa e pode passar despercebido. Aí, quando a família leva o menino ao oftalmologista, o oftalmo não diagnostica, então, quer dizer, aí ficou difícil, porque o paciente já é uma doença silenciosa, ele não percebe. Quando a família resolve levar, ótimo, o médico não consegue fazer o diagnóstico precoce.
Então, é para evitar esse tipo de coisa que eu estou aqui, com esse meu tempo aí de experiência, para ajudar vocês a fazer esse diagnóstico precoce do ceratocone subclínico, mesmo porque, às vezes você fala, mas eu não faço córnea, mas é para todo oftalmologista, não é só para o oftalmologista que faz córnea, é para todo oftalmologista que atende consultório regularmente, todas as faixas etárias, inclusive paciente jovem, para ele pode e deve fazer essa detecção, ter essa capacidade de fazer, suspeitar, porque eu vou repetir, quem não lembra do ceratocone não faz, não suspeita. Quem não suspeita não faz diagnóstico precoce. Então, a primeira coisa é você lembrar que o ceratocone existe, que qualquer jovem pode ter ceratocone. Não está escrito na testa dele, eu não tenho ceratocone. Então, você não sabe. É lógico que a maioria não vai ter. É lógico que você não vai pedir exame para todo mundo. Mas a triagem você tem que fazer. Você tem que suspeitar. Pode ser que não dê nada. Ótimo se não dê nada. Mas, se der, você conseguiu fazer uma atitude muito importante. Porque a prevenção é a primeira coisa. Quando ela falha, que vem os outros em consequência, tratamento, e se não der certo, né? Conduta paliativa, como eu já falei anteriormente. Então, com esse começo aí que a gente vai iniciar falando sobre a primeira coisa, a história clínica. O paciente chega para você, jovem, 10 anos de idade, 12, assintomático, não tem queixa, nem óculos usa. A mãe fala, eu trouxe para fazer uma consulta de rotina. Tudo bem. Então, você já viu o paciente, amanhã, quando você for no seu consultório, colega, você vai lembrar de mim, porque você vai sentar lá, o seu paciente jovem, você vai olhar na ficha, 10 anos de idade, 12, 15, você já vai pensar, ó, esse menino pode ter ceratocone, e você vai lembrar de mim. Tomara. Ele vai sentar na sua frente e você vai direcionar a sua história clínica. São algumas perguntinhas, 5 perguntinhas, que não podem faltar no paciente jovem, sem sintoma, aparentemente, que não usa óculos nem nada, para o diagnóstico subclínico do ceratocone. Primeira coisa, coça o olho? Se coça, você tem que suspeita. Ah, não coça, mas já coçou muito. Então, se já coçou muito quando era mais jovem, o estrago já foi feito, porque ele era muito alérgico, tinha aquela rinite alérgica, então a coisa já ficou ruim. Outra pergunta, como é uma doença hereditária, tem antecedente familiar de ceratocone, ou seja, de jovens, irmãos, que teve uma doença mais grave, que precisou fazer cirurgia, né, ou não? Então, essa pergunta da hereditariedade aí é muito importante. Tem algum sintoma de ceratocone, que eu já falei? Fotofobia, dificuldade à noite, o óculos que muda muito o grau, para aqueles que usam, né? O grau é muito instável. Você tem que fazer essa pergunta também. Às vezes o paciente nem usa óculos, mas... E a visão, tá boa, tá ruim? Também uma pergunta pertinente. Aí você fez essa anamnese inicial, já colheu algumas informações. Coça o olho, antecedente, né? Se usa óculos, o grau é sempre... Ele não consegue usar o óculos, muda muito. Aí você vai para o exame físico, né? Para você ter essa suspeita aí de ceratocone subclínico. No exame físico, você vai primeiro olhar no autorrefrator que sai a ceratometria desse paciente. Você vai olhar no meridiano mais curvo, no R2 ou no K2, né? Se tiver acima de 46,5, suspeita. Certo? O normal até 45, 45,5. Passou de 46, 46,5 é outra suspeita que você tem uma curva aí, um meridiano mais curvo, mais acentuado. Você vai para a acuidade visual, mede. Acuidade visual normal, ótimo. Às vezes tem algum olho que ele nem sabia que está ruim. É outra suspeita, porque é uma doença assimétrica. Aí você vai para a refração. Ele tem alguma ametropia, mesmo que leve, um astigmatismozinho, uma miopia, você tem que suspeitar. Você põe lá a refração, uma refração difícil, ele não aceita bem aquela correção, ou uma refração fácil. Se for difícil, não aceita, um olho
de repente você acha ali um astigmatismo mais elevado, você já suspeita também. Depois você vai para a biomicroscopia, que é um exame muito importante, onde você vai olhar exatamente a córnea vai estar na sua frente, você vai ver também, além da córnea, a conjuntiva, o limbo, se tem alergia, se tiver, tem que tratar e falar para não coçar os olhos nunca. Há outro detalhe sobre coçar os olhos, que também agrava a doença. Até a posição de dormir com a mão sobre os olhos ou o braço, comprimindo a córnea com o travesseiro, pode piorar a doença também. Orientar a não dormir com o braço em cima dos olhos, que é ruim. Bom, a biomicroscopia, você vai examinar a conjuntiva, o limbo, se tem sinal de alergia, você vai examinar a córnea. Você vai examinar a córnea. É uma córnea saudável? Ou tem estria, cicatriz, depósitos, né? Você vai olhar se tem deformações, deformidade. Você vai olhar se a câmara anterior é profunda. Se for profunda, pode ser sinal de uma miopia, né? Mais elevada. Então, isso é o exame de biomicroscopia. Depois você vai para o exame de fundo de olho. Você vai olhar o reflexo vermelho, se tem o sinal de tesoura. Você vai ver a mácula, se tem cicatriz, porque às vezes pode ser que essa criança, que a mãe teve uma toxoplasmose congênita e a criança nasceu com cicatriz na mácula. Cicatriz macular é um diagnóstico diferencial de baixa visão com ceratocone. Às vezes a criança, o jovem, né, tem ceratocone e tem uma cicatriz. Aí não adianta, você pode até tratar o ceratocone, mas a visão dele não melhora. Então você tem que olhar a mácula se tem cicatriz. Você tem que colher história de ambliopia, porque é muito comum crianças, antes dos 8 anos, teve estrabismo, não tratou com tampão, ou tinha uma diferença de grau muito, muito alta entre os dois olhos, que é a anisometropia, não foi tratado também nem com tampão e nem com óculos, e vem depois aí com seus 10, 15 anos com ceratocone, mais um olho amblíope, um olho que não desenvolveu visão. Então, é outro diagnóstico diferencial de baixa visão, ceratocone e ambliopia. Só que tem um exame que você pede, que é o potencial de acuidade macular. Se ele vier normal, significa que a mácula e as vias ópticas estão normais, não tem ambliopia, é só o ceratocone mesmo. Então, nesses casos de diagnóstico diferencial entre ambliopia e ceratocone, tem que pedir o PAN, que é o potencial de acuidade macular. Bom, aí você terminou o seu exame físico, colheu a sua história, juntou aqueles pontinhos de suspeita. É por aí que começa. A suspeita, o paciente não tem queixa, você vai pegando. Se você não suspeitar de nada, vamos dizer que o exame dele está absolutamente normal. Na história clínica não tem nada, não coça, nunca usa óculos, enxerga bem, não tem antecedente, não tem sintoma. No exame físico você também não achou nada, refração não tem grau, acuidade visual normal, biomicroscopia normal, fundo de olho. Pressão intraocular muito baixa, pode significar córnea fina. E ceratocone é a córnea fina, né? Mas, às vezes, nesse caso, a pressão é normal. Bom, se o paciente não tem nada, ótimo. Você nem precisa pedir exames complementares. Você fechou ali, libera. Se tem um grauzinho ali, que você passa o óculos, mas você, pelo menos, direcionou a sua conduta, pensou no ceratocone, lembrou do ceratocone e não achou nada, ótimo, né? A maioria não vai ter mesmo, ainda bem. Mas se você pescou ali uma ceratometria mais alta e mais algumas coisas que eu falei, você vai pedir o exame complementar. Eu acho que tem que seguir com a investigação. Mesmo porque se você é cirurgião refrativo, você não faz córnea, mas faz cirurgia refrativa. Você tem que saber se tem um cone escondido ali. Porque se tiver um cone escondido e você fizer um LASIK, você vai provocar uma iatrogenia nesse paciente, ele vai ter uma ectasia pós-LASIK, você vai provocar um ceratocone nele que estava escondido, quietinho, você mexeu, né? Mas por quê? Porque você não soube identificar que tinha ali um ceratocone subclínico, né? O paciente tinha 20, 25 anos ou 30 para poder fazer a cirurgia refrativa e tinha ali um cone que você não suspeitou. Até para isso é importante para a cirurgia refrativa. Bom, aí você vai pedir os exames. Quais são os exames que nós pedimos para ceratocone, para a suspeita, né? Topografia de córnea, tomografia de córnea, ceratoscopia,
paquimetria e microscopia especular. Desses exames, a gente vai resumir na tomografia, porque ela já associa aí a ceratoscopia e a paquimetria e até a topografia, mas você pode pedir a topografia separada também. Mas a topografia de córnea é um exame que não faz diagnóstico precoce. Ela é boa para acompanhamento, acompanhar se a curvatura da córnea está aumentando, mas para diagnóstico precoce ela não serve. Então, a gente resume na tomografia de córnea e no mapa epitelial, que eu não falei que é muito importante, no mapa epitelial, para fazer diagnóstico precoce. Aí você vai pegar esses exames e aí tem que saber interpretar, porque você tem que ler exatamente o que está ali que vai te induzir que esse paciente jovem assintomático pode ter um ceratocone subclínico. O ceratocone a gente chama de estágio 0, que é ceratocone, só que é aquele ceratocone que não se manifestou ainda, que está no estágio 0. Mas se ele coçar o olho, piora. Se ele fizer uma cirurgia refrativa, piora. Então, tudo isso piora. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o Pentacam, que é a tomografia de córnea que eu tenho experiência, que eu uso, e você vai olhar alguns detalhes importantes que vão sugerir que esse jovem, que esse paciente tem ali uma ectasia escondida, disfarçada, né? Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar, principalmente, o que altera precocemente no caso do ceratocone. A curvatura posterior da córnea. Não é a curvatura anterior. Não é a topografia anterior que altera primeiro. Normalmente é a córnea posterior, é a elevação posterior que mostra uma ectasia precocemente. É ali que você tem que prestar atenção. Outro detalhe importante, prestar atenção na paquimetria, na espessura mais fina, um leve descentramento inferior e temporal, do ponto mais fino, onde você tem ali que a espessura da córnea muda dessa região mais espessa para uma região mais fina, normalmente do ceratocone temporal inferior. Então, isso também você tem que estar ligado na questão da paquimetria descentração. Índices. Quais os índices mais sensíveis aí, no caso da ectasia precoce? Um deles é o IHD, que é o Índice de Descentralização Vertical de Altura, que fala sobre a descentralização da própria topografia. Uma coisa importante também é você olhar na curvatura anterior se tem astigmatismo irregular. Também é um dado que fala a favor. Porque o que é normal? Normal da córnea, ter astigmatismo é normal. Só que, o que é o astigmatismo normal? É um astigmatismo regular e simétrico. Esse é um astigmatismo normal, que corrige com óculos ou com lente de contato, a visão fica boa. O astigmatismo do ceratocone, normalmente é um astigmatismo irregular e assimétrico. Ele é assimétrico entre os olhos e ele é assimétrico no mesmo olho. Uma parte da córnea é mais curva e a outra é mais plana. Então, a luz entra toda espalhada e dá todos os sintomas que eu falei. Fotofobia, dificuldade à noite de ler, de dirigir, sombra nas letras, de distorção das letras para longe. Então, isso aí é porque a córnea é assimétrica e o astigmatismo é irregular. E esse tipo de astigmatismo não corrige com óculos e, às vezes, nem com lente escleral, que é o tratamento mais moderno que existe, né? Às vezes corrige, dependendo do grau do ceratocone, se é grau 1 ou grau 2, até a gente consegue uma correção boa com lente escleral. Do grau 3 em diante, e 4, praticamente é impossível. Por quê? Porque o paciente não aceita essa correção. Ele prefere enxergar até sem o óculos, porque o óculos ele não ajuda, não melhora a visão, não corrige esse tipo de astigmatismo irregular e assimétrico. Então, o Pentacam, primeira coisa, você vai olhar para a ectasia precoce, a elevação posterior da córnea, tá? Se tem ectasia na córnea posterior, se tem
um índice chamado, além do IHD, chamado de EP, que é o índice de elevação posterior, se ele está um sinalzinho de alerta. Você vai olhar no outro índice que chama o PPI, que é o índice de progressão paquimétrica médio. Ele também se altera no caso de ectasia precoce. E tem um índice também chamado BAD, que é o índice de Behring-Ambrosio Deviation, que ele também se altera no caso de ectasia precoce. Esses são os principais. O índice ART máximo também altera, só que ele não é tão sensível, ele demora mais para alterar do que esses que eu falei. Então, você vai olhar no Pentacam, você vai olhar tudo, né? Ele te dá a curvatura anterior axial, ele te dá elevação anterior e posterior da córnea, ele te dá a paquimetria, ele te dá esses índices e ele te dá algumas curvas. Então, você vai olhar principalmente para a ectasia precoce, você vai lá na elevação posterior e você vai lá na descentração da paquimetria, no ponto mais fino, descentrado inferior e temporal, fala a favor também de uma mudança na espessura, deslocamento desse ponto mais fino, indica uma ectasia precoce também. Mesmo paciente sem sintomas, com astigmatismo baixo, né? Mas às vezes é um astigmatismo já irregular. Essa irregularidade já fala a favor também de se olha na curvatura anterior, já fala a favor de uma ectasia precoce. Por que a topografia, ela, para mim, né, não serve para diagnóstico precoce? Ela é boa para acompanhamento de progressão, ver a questão do meridiano mais curvo, mais plano. Por quê? Porque para mim ela não serve para diagnóstico precoce, porque ela te mostra só a curvatura anterior da córnea, K1 e K2. E essa curvatura anterior, como eu falei, a ectasia precoce começa na córnea posterior, não começa na córnea anterior. Normalmente não. Normalmente, gente, é lógico. Em medicina pode acontecer de tudo, mas, via de regra, o ceratocone inicia na elevação posterior da córnea e não na superfície anterior. E quando se inicia na superfície anterior, a topografia pode não mostrar, porque o epitélio mascara. Por isso que o mapa epitelial é importante nesses casos de ectasia precoce, porque o epitélio pode mascarar uma ectasia anterior inicial. Você olha a topografia, olha até a tomografia, Pentacam, e não vê nada na superfície anterior, parece normal. Mas quando você pede o mapa epitelial, você vê que o padrão do mapa epitelial muda, não é aquele padrão normal. Qual que é o padrão normal do mapa epitelial? O epitélio da córnea ele é mais grosso, inferior e nasal, e é mais fino, superior e temporal. Esse é o padrão normal. Se fugir desse padrão, por exemplo, se esse ponto mais fino, que é superior, temporal, se deslocar para inferior ou para central, ali inferior, é mais fino e em volta ele é mais espesso, a gente chama de donut, ou rosquinha, né? É um padrão de ceratocone, porque saiu daquele padrão normal que eu falei, da córnea, mais espesso, inferior nasal, e mais fino, superior e temporal. Então, mesmo a topografia vindo normal, você suspeita. Tem que suspeitar se é normal mesmo ou não, porque às vezes você pode ter um falso negativo ali, né? Falando que está tudo bem e não está. E até mesmo na própria tomografia, no próprio Pentacam, você tem que pedir o mapa para descartar uma ectasia anterior. A posterior, o Pentacam mostra que é onde começa ali que eu falei inicialmente, normalmente, né? Começa o ceratocone inicial. Presta atenção na elevação posterior, presta atenção na descentração da paquimetria. É lógico, você vai olhar a paquimetria também, normalmente ela nem é fina, a córnea, às vezes, né? Mas você tem do ponto mais fino, descentrado, uma alteração de índice paquimétrico, o PPI que eu falei, e o BAD, que são índices que podem se alterar, e o IHD,
que também é um índice que se altera. É lógico que você vai falar, alterou um índice, tem um índice alterado, já vamos tratar? Não, também não é assim. Nós temos que ter uma correlação, é um combo. Você vai medir a acuidade visual do paciente, também vai entrar junto, você vai ver se tem elevação posterior, você vai ver se tem quais índices, quantos índices que estão suspeitos ou alterados, e vai somar tudo, para falar se tem ceratocone subclínico ou não. Né? Lógico que não é uma alteraçãozinha que já vai te falar, vamos fazer cirurgia logo, correndo, porque tem ceratocone e pronto, né? Não é assim também. A gente tem que ter aí, lógico, um bom senso, né? E um pensamento aí para poder não exagerar e não fazer coisa também, inventar diagnóstico, começar a fazer tratamento que não precisa, né? Também não é por aí que a gente vai conseguir. Mas, se você pegou ali esses índices que eu falei, essa curvatura ali, posterior, junta com a história clínica, coça o olho, né, antecedente, junto com o exame físico, né, tem ali uma alergia, tem ali, quer dizer, tudo falando a favor, mesmo o paciente não sentir nada e a visão dele 20/20, aí você tem que falar, olha, realmente tem um ceratocone escondido aqui, então vamos tratar essa alergia, ele não pode mais coçar o olho, vamos acompanhar de 6 em 6 meses, vai voltar, ele não é indicado uma cirurgia de LASIK, quando ele quiser, se ele tiver grau um dia, quiser operar, se for fazer, é melhor esperar lá pelos 30 anos e fazer um PRK, que é mais seguro. Então, tudo isso, você está salvando e preservando a visão do seu paciente jovem. Isso que é o mais importante. Gente, isso aqui é uma mudança de paradigma. Para mim, está funcionando. Todo dia que eu chego no meu consultório, que eu sento lá, que eu vou atender um paciente jovem, eu já estou mudando. Porque antigamente eu nem pensava, na verdade. Eu sabia que existia o ceratocone, mas eu só esperava chegar aqueles casos graves. Igual eu falei, eu era um médico passivo. Esperava os casos graves para poder pensar no que eu ia fazer. Se era lente, se era crosslink, se era anel, ou se era transplante. Hoje não, hoje, tudo bem, eu continuo recebendo aí, mas os meus pacientes que vêm de primeira vez, jovem, eu já estou pensando, direcionando e tentando fazer prevenção. Eu vou contar até um caso real aqui. Semana passada, ou na outra, teve um paciente que veio comigo, acho que eu já até falei numa live, mas eu vou repetir, de 16 anos, ela tem uma escoliose, só não sei se isso é doença do colágeno, porque o ceratocone é uma doença do colágeno, né? E relatou um antecedente que teve um problema no olho, também jovem, mas não era muito próximo, não sei se era prima. Mas aí a paciente, sem sintomas, enxergava bem, normal. Aí o único detalhe que eu vi, a ceratometria dela é 46,75 no olho, 46,25 no outro, o meridiano mais curvo. E ela relatava que gostava de coçar o olho. Bom, aí como ela, a primeira vez, nunca tinha feito nenhum exame, eu falei, vamos fazer. Mas a visão dela era boa, não tinha nenhum outro achado de exame físico, biomicroscopia normal, pressão intraocular normal, não tinha alergia, apesar de falar que gostava de coçar, né? Mas eu pedi o Pentacam para ela. O mapa epitelial, eu pedi também, mas ela não fez porque na nossa região o plano de saúde não cobre esse exame, né? Então o paciente, a maioria das vezes, não faz, eu tenho que pagar para fazer. Mas às vezes ele faz. Esse ela não quis fazer. E no Pentacam eu consegui pegar nessa paciente exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Uma elevação na curvatura posterior da córnea, os índices PPI médio, IHD e o BAD alterados ou suspeitos, né? O ART não. O ART máximo não. Suspeitos. No olho, o esquerdo, se não me falha a memória, bem mais acentuado, um cone posterior, assim, realmente que a gente percebe, mas quem não tem esse olho clínico, às vezes acha que é normal, e do olho esquerdo, direito, bem mais leve. E na classificação, realmente era um ceratocone, vamos dizer, estágio 0, de um olho, e o outro no máximo estágio 1, de 0 para 1. Então, sem sintoma mesmo. Essa paciente realmente tem ali, e eu já falei, olha, é paciente jovem, tem 16 anos, tem esse cone aqui subclínico,
que realmente nós vimos. Depois na nossa aula mesmo, na nossa apresentação, quando a gente for falar mais especificamente, eu vou trazer esse caso, alguns casos clínicos. Esse caso, vou mostrar a foto para vocês do Pentacan dela. Eu indiquei crosslink para ela. Realmente é a indicação, o paciente com menos de 18 anos, com ceratocone, mesmo que subclínico, estágio 1, crosslink, que você vai estabilizar essa córnea, fortalecer, reticular, e essa paciente vai ficar no mínimo 7 anos, de 7 a 10, ou sem piorar. Depois que eu preciso, você repete esse crosslink numa próxima oportunidade. Quer dizer, está mudando a minha rotina. Se está mudando a minha rotina, pode mudar a rotina de vocês também. É só pensar, gente, que a doença existe. É só pensar que nós temos tecnologia hoje para fazer diagnóstico precoce. Antigamente não, mas hoje tem. Hoje tem a tomografia, hoje tem o mapa epitelial, hoje tem crosslink, hoje tem o anel intraestromal. Então, mesmo que você não faz córnea, eu não faço córnea, não faço cirurgia, não faço crosslink, não faço anel. Mas você faz a suspeita, faz o diagnóstico e manda para o seu colega operar, se ele quiser, se você quiser fazer um crosslink ou sei lá o que, né? Entendeu? Então, assim, é responsabilidade nossa, oftalmologistas, mesmo sendo retinólogo, ou glaucomatólogo, ou que faz plástica, estrabismo, que se você atende todas as idades, primeira década, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se passar por você, você tem que ter a responsabilidade, até ética mesmo, e o compromisso e a obrigação de tentar resolver, pegar essa doença no início, que é uma doença que todo ceratocone começa no estágio 0. Começa no início. Começa sem sintomas, mas com sinais. Sinais subclínicos. Então, se você sabe disso agora, a partir de amanhã, você já vai olhar para o seu paciente jovem e adolescente com outros olhos. Você já vai direcionar a sua consulta, já vai direcionar o seu exame físico para ver com relação ao ceratocone, a ectasia subclínica. Aquela ectasia que está ali na elevação posterior. Aquela ectasia que está ali no IHD alterado, no PPI médio alterado, no BAD alterado, às vezes até no ART, né, máximo alterado, até mesmo na elevação anterior, no EA e no EP, né, que eu falei da elevação posterior também. Então, você não vai precisar perguntar para o seu colega, o que você acha, o que é isso, o que eu faço? É uma liberdade que você vai ter sem depender de outro. Não que seja ruim você perguntar para um colega, mas na correria, às vezes, se você sabe resolver, você resolve. Você não precisa ficar incomodando outras pessoas, não que seja um incômodo também, mas é melhor se você souber dessas informações, porque, gente, é orientação, é falta de informação só. Se você tem essas informações, se você tem essas orientações, você consegue fazer o diagnóstico precocemente, orientar a família, dependendo do caso, só de você tratar a alergia e falar para não coçar mais e voltar daqui 6 meses, eles voltam daqui 6 meses, até antes. Você já salvou a visão desse paciente, não precisa nem fazer um crosslink, mas se for o caso, igual dessa paciente que eu citei, você indicar crosslink, se você não fazer, você indica para o seu colega, olha, eu peguei aqui um cone subclínico, o cara que faz córnea vai ficar até assustado, falando, esse colega meu que faz retina sabe de córnea pra caramba, e vai procurar saber onde é que ele pegou essas informações, né? Para mim vai ser um prazer muito grande compartilhar com vocês essa experiência desse tempo todo que eu tenho vindo aí, e que realmente para mim foi transformador. E não é só no ceratocone, não, gente. A gente começa a pensar em outras doenças que podem ser preveníveis, como o glaucoma, por exemplo, que pode ser assunto de uma outra ocasião, que a gente pode fazer a prevenção também. É só você saber aonde olhar, saber o que procurar. O ceratocone é assim, você tem que saber aonde olhar, saber o que procurar, saber as perguntas, né, que você tem que fazer, saber no exame físico aonde que você tem que olhar, porque fica fácil.
você pede o exame, você vai saber, exato, vai bater o olho e falar, olha, isso aqui é um ceratocone estágio 1, ou estágio 0, que é o subclínico. Porque quando já chega ceratocone estágio 2, 3, aquela mancha vermelha no pentacam daquele tamanho, é fácil, né? Qualquer um sabe. Bateu o olho, ceratocone. Isso não tem mérito nenhum. O mérito é você prevenir. Você tratar é importante? É. Não estou desmerecendo quem trata, não. É importantíssimo. Eu mesmo trato. Eu faço crosslink, faço anel, fazia transplante, agora eu não estou fazendo mais transplante. Eu espero que eu não precise fazer. A esperança é a gente conseguir zerar essa fila de transplante por ceratocone, fazendo a prevenção certa, o acompanhamento certo, porque o crosslink é uma cirurgia minimamente invasiva. O anel também é uma cirurgia tranquila. Transplante não, transplante é uma cirurgia invasiva. É uma cirurgia que se você vai colocar um outro órgão no seu olho, uma outra córnea de outra pessoa. Pode dar certo? Pode, mas pode dar rejeição. Claro que pode. É uma cirurgia que não dura a vida inteira, ela dura no máximo 20 anos, e olha lá, se for bem feito, 25, né, que acaba uma hora ou outra tendo uma falência, fora infecções, né, riscos de infecções e tudo. Então, é lógico que o transplante tem a sua indicação, né, e pode dar certo, como eu já fiz muitos transplantes que deram certo também, alguns deram errado, né, lógico, mas muitos deram certo. Então, transplante tem a sua indicação, mas tomara que para ceratocone não precise mais. Que com as ferramentas que nós temos, que eu já falei, com a evolução da tecnologia, com as ferramentas, tem como a gente evitar que um jovem precise fazer transplante de córnea. Hoje a gente tem isso e vamos usar. Se a gente tem, vamos usar. É só saber aonde olhar, só saber o que fazer. Isso eu vou ajudar vocês nas nossas aulas, no nosso curso. Eu vou trazer material, eu vou trazer muita coisa. A gente pode trocar ideia, perguntar sobre exames, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Isso é muito enriquecedor. Então, eu agradeço aí todos vocês pela presença. Quero me desculpar novamente pelo atraso de hoje. Tivemos aí um probleminha técnico, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos. E essa semana, depois da manhã, tem mais live. Semana que vem, vamos conversando, que o assunto é extenso. Cada dia eu vou trazer um assunto diferente. As lives não são muito longas, né? Vocês têm visto que é meia hora, 35 minutos, no máximo 40, porque a gente acaba discorrendo sobre muita coisa, mas num tempo hábil, né? Para não ficar uma coisa também enjoativa e muito demorada. Quero agradecer de novo a presença de você, colega oftalmologista, que ficou aqui comigo, e espero vocês, então, nas próximas lives. Vamos para frente, vamos para cima, que o ceratocone tem prevenção, tem controle, tem tratamento, se for o caso, mas o ideal é prevenir e controlar antes que a visão do nosso paciente piore, né? E que ele precise fazer um transplante de córnea. Tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos e até a próxima. Parei. Encerrar a transmissão. E agora? Como é que manda? Já foi? Encerrei. Deixa eu clicar aqui em encerrar a transmissão. Apareceu isso aqui. A transmissão será interrompida no limite.